Hoje eu vou te contar como que foi a minha experiência tendo criado um negócio aí que faturou mais de R$ 1 milhão e que quebrou quando eu tinha 22 anos. E eu vou te explicar ao longo desse vídeo aqui como que eu comecei super cedo, tive aí várias ideias que eu apliquei, como que o meu negócio, o maior negócio que eu tive quebrou e como eu sou feliz por isso ter acontecido e também o que que eu penso daqui para frente, como que é essa experiência de ter quebrado um negócio que faturou mais de R$ 1 milhão com 22 anos. Veja só que coisa boa. Tudo é ponto de vista, né, cara? E aí, voltando desde o início, para não ser aqui aquele cara que fica fazendo clickbait, velho, assim, esse negócio realmente teve um faturamento que passou aí bastante até desses R$ 1 milhão, porque ele durou alguns anos. A gente teve uma hamburgueria, foi um negócio local, numa cidade pequena ali, de menos de 50 mil habitantes, mas que ao longo dos anos, né, foi se estruturando, foi crescendo. Boa parte desse faturamento que a gente teve foi, tipo, nos últimos anos. No início, a gente tinha uma estrutura bem menor, bem mais humilde. E contando brevemente essa história, eu comecei ali a ter umas ideias de querer fazer umas coisas quando eu tinha uns 15 anos. Eu ficava lá vendo uns vídeos de empreendedorismo, Primo Rico, esses caras, e, cara, eu falei, é isso aqui que eu quero. Eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu quero ter um negócio, eu quero vender uma coisa. Eu não sou muito das vendas, mas era essa a ideia, sabe? E aí, eu fui tentando. Sempre tive o meu irmão como sócio para tudo. E aí, cara, vamos vender um negócio aqui, vamos fazer um brigadeiro, vamos. Enfim, e a primeira coisa que a gente levou um pouco mais a sério foi uma marca, aliás, foi uma loja de tênis que virou uma loja de roupas, que a gente criou uma marca de roupas e que a ideia ela era muito boa. Hoje eu vejo isso, a ideia ela era boa, só que, cara, faltava todo o resto, né? E aí já foi. Eu tinha dois sócios, né? E que a gente tinha muitos alinhamentos, mas também uma falta de experiência, acabou que não foi muito longe, mas que foi legal. Eu já tive aquele gosto de, cara, eu tô com uma ideia aqui, eu vou expor essa minha ideia. A gente tinha medo, vergonha e tal, mas conheceu pessoas através disso, e assim foi indo. Aí, é claro, eu vim tentando criar negócios na internet, e tudo isso quando eu tinha lá meus 17 anos. Não sabia de nada, bem bobão, enfim. E assim, só abrindo um parênteses, estranho esse vídeo aqui num canal que geralmente eu falo sobre YouTube, né? Mas paciência, eu disse desde o início que o canal aquilo não ia ser só sobre o YouTube. E eu gosto muito dessa conversa de empreendedorismo, e eu tô aproveitando, né, que eu tenho esse público aqui que é jovem, né, que eu acho que justamente se identifica de alguma forma, para contar essa história aqui, para quem sabe a gente cria uma comunidade de jovens empreendedores, algo do tipo, não sei. Mas voltando aqui à história, fecha parênteses. Eu vim tentando algumas coisas ali, e justamente o negócio que funcionou foi o que a gente menos colocava esforço, que foi quando a minha mãe teve a ideia de abrir um negócio de vender lanche, que começou super simples e eu diria que do menos alguma coisa, não começou do zero, porque a gente fez lá um empréstimo para comprar o negócio e começar de uma forma, cara, com muita dificuldade, quem conhece sabe, mas que foi crescendo, cara. É aquele famoso empreender por acidente, né? Você não sabe nada que está fazendo, mas acabou que o produto era bom e aí foi crescendo. A gente saiu de um lugar depois de ter passado várias dificuldades ali no primeiro lugar que a gente trabalhava. A gente conseguiu sair justamente num momento onde a gente estava quase desistindo. Surgiu uma oportunidade de pegar aquela lanchonete, mudar para o centro da cidade, reestruturar um pouco, até a parte visual, assim, começar a chamar de hamburgueria. E aí eu conto, né, que eu tive uma hamburgueria por 4, quase 5 anos aí. E geralmente quando me perguntam, eu falo, cara, tive esse negócio, hoje eu trabalho com isso, então faz parte aí dessa minha história. E que quebrou quando eu tinha 22, no ano passado. Hoje eu tenho 23. É bem recente e eu quero até te contar o quanto eu sou contente porque isso aconteceu. Não porque deu errado, mas porque deu errado cedo, já que tinha que dar errado. Que bom que foi cedo. Eu sempre ouvi essa história de que é bom você errar cedo e eu continuo acreditando nela. Acho que tem coisas que a gente ouve que conforme o tempo passa, você deixa de acreditar, mas outras realmente continuam fazendo sentido ao longo do tempo, e essa é uma delas. E eu não gostaria de ter chegado lá aos 40, 50 anos de idade para então errar feio com alguma coisa, para então ter
uma quebra em alguma coisa maior, sabe? Que bom que isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. E eu posso dizer que foi algo considerável, porque, cara, era um negócio que faturava bem nos nossos parâmetros, era um negócio conhecido, a gente estava no centro da cidade, eu conhecia outros comerciantes, eu tive toda essa experiência, de, cara, de lidar com dinheiro, de lidar com conta, de ter um CNPJ aberto, de ter contrato com fornecedor, de ter esse tipo de coisa, sabe? E isso realmente foi muito bom pela experiência. E aí, explicando a parte da quebra, eu acho que eu não falei isso ainda. O Flávio Augusto, que é um cara que quem não gosta, né? Quem não se inspira no cara, ele tem ele já falou algumas vezes que um negócio ele só tem três destinos, que é ele vai ser herdado, e o meu não foi herdado, eu não tenho filho. Ele vai ser vendido ou ele vai falir. Só existem esses três destinos. E aí, cara, eu não vendi também. Ele não foi herdado e eu não vendi. Então ele faliu, ele quebrou, né? E até hoje eu vejo assim que no momento que a gente quiser voltar, eu faço de novo. E seria bacana a experiência. Eu acho que ia dar super certo dessa vez. Talvez aconteça. Mas eu prometi para mim mesmo que se eu abrir uma hamburgueria de volta, eu vou fazer para dar certo. Vai dar certo. Estou esperando o tempo correto para isso. Porque agora também, né? A gente já apanhou bastante, eu saberia fazer de novo muito bem feito. Mas eu não é meu foco no momento. Mas, cara, acho que contar a experiência aqui é basicamente isso, né? Como é bom ter errado com só 22 anos, que foi quando a gente fechou ali. Isso trouxe prejuízos quando você não consegue sair do negócio das duas formas boas, que o Flávio Augusto fala, que é, cara, alguém vai herdar esse negócio. Acho que é um bom indicativo. É você vender o negócio. Quando você vende, tem toda aquela questão do valuation e tal, que até para negócio pequeno faz sentido. Mas a gente na época não soube negociar, não soube talvez ter criado esse equity, né? E vamos começar a trazer as palavras mais do mundo do empreendedorismo aí, que é esse valor, né? Que é aquele negócio do quanto uma empresa vale ao longo do tempo, do que ela traz de faturamento, enfim. Mas só pincelando essa parte, ah, não tinha esse conhecimento de como fazer isso da maneira certa, e por isso a gente resolveu fechar. Foi uma questão assim de, cara, o foco que mudou, e com esse fechar, que ele foi resolvido. Não aconteceu algo muito grave que a gente falou, meu Deus, eu tenho que fechar um negócio, eu não consigo trabalhar amanhã, não. Foi uma questão de mudança de foco, eu queria trabalhar com outra coisa, a sociedade era familiar, né? Então, o meu irmão também, a minha mãe, que eram os outros dois pilares do negócio ali, né? Como gestão da coisa e como trabalho da coisa, tinham outros focos também. E a gente falou, cara, vou parar. Com isso, houve prejuízos, obviamente. É o que eu falei, se a gente não seguiu os dois caminhos bons, sobrou só um. E esse um, geralmente, ele não é bom, né? Então, você tem um negócio já melhor estruturado, quando você para ele, ele te traz problemas. Então, foi um bom tempo para conseguir recuperar as perdas disso, né? Mas, acima de tudo, eu acho que entra num outro tópico aqui desse vídeo, que é o aprendizado. Eu contei um pouco aqui da experiência, como foi, expliquei como que eu quebrei um negócio que faturou mais de R$ 1 milhão e que teve anos aí de funcionamento, que teve uma certa estrutura. Não foi um negócio grande, mas já era um negócio considerável, pelo menos para os nossos parâmetros, e que a gente finalizou. E entrando na parte da experiência, eu não sou fã daquela ideia de que, cara, eu tenho a faculdade da vida. Eu acho que não, mas o meu pai diz isso. E, por outro lado, eu tenho que concordar, sabe? Porque a vida, ela te ensina de um jeito ou de outro, se você quiser aprender. E aí, como meu pai fala, né? Ah, nunca me formei, mas eu tenho a faculdade da vida. Acho que isso aí não é uma desculpa para você não ir atrás de um conhecimento. Eu mesmo não me formei em nada, mas talvez eu faça isso em algum momento, não sei, não é o tópico aqui. Mas eu brinco, né, que com 4 anos ali empreendendo sério, eu tive uma boa escola, foi uma boa faculdade de empreendedorismo. E aí eu vou arriscar falar uma coisa aqui que eu posso estar errado, e paciência. O problema é meu, se eu estiver errado. Acho que se eu tivesse feito uma faculdade de empreendedorismo, eu não teria saído com metade
do que eu aprendi tendo feito na prática. Cara, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com gente, com problema, com qualidade, com atendimento, com parte fiscal, que é uma merda, cara. Mas assim, ter aprendido a fazer isso e depois ter saído também para uma área que eu queria, né? Continuei trabalhando sempre sendo um empreendedor ou um intraempreendedor na empresa de outra pessoa, continuando aprendendo muito. E hoje aqui trazendo uma atualização do momento e que, como eu falei, esse vídeo aqui ele é para mim praticamente, mas que eu compartilho porque eu não vejo como um problema e que é uma história legal e que pode servir para alguém aí, que realmente, cara, ter errado cedo foi bom e ter tido essas experiências cedo foi bom. E como um resumo dessa história, eu acho que você só vai aprender na prática mesmo. Então, para quem pensa em fazer, e eu acho que aqui eu tenho como te dar um conselho, eu tenho como pelo menos te falar a minha experiência. Eu acho que em muitas coisas eu não tenho essa autoridade, sabe, de falar faz isso, faz aquilo. Mas nessa área, cara, eu já dei bastante soco em ponta de faca e também tive a oportunidade de conhecer várias outras pessoas que tiveram negócios. Hoje, graças a Deus, eu conheço muita gente massa da área, eu consigo conversar, consigo trocar uma ideia, consigo aprender, observar, e eu sei que as coisas tendem a começar a dar muito mais certo a partir de agora, porque, cara, se você tem uma mente, assim, de que você aprende, que você evolui, que você agrega coisas e você vai melhorando, ao longo do tempo, você vai de problema em problema, mas você vai melhorando, você vai subindo o teu nível e coisas que eram muito difíceis antes vão se tornando um pouco mais fácil. Eu sempre tomo esse cuidado para não entrar num papo meio coach, né? Mas, cara, tem coisa que é assim mesmo, é um papo de mentalidade mesmo. Eu jamais ia ter a coragem para estar fazendo um novo negócio hoje, que agora é na internet. Eu jamais ia ter o conhecimento de como fazer isso certo, de como não fazer cagada. Eu jamais ia saber falar com pessoas, eu jamais ia ter a capacidade de vir aqui e falar em público sobre um tema. Eu jamais ia cuidar bem da parte financeira, da parte de cuidar do negócio de uma forma geral assim, se eu já não tivesse errado com isso bastante, cara. Tendo empreendido aí por 5 anos e gerindo tudo do negócio, né? Fazendo desde do cortar o tomate até ir lá no contador e arrumar problema e correr atrás e resolver problema com o cliente e a conta que deu errado e não sei o que também deu errado, porque empreender é ir de problema em problema, cara. Papo de coach. Mas é isso, cara, não tem o que se faça. Você vai ir de problema em problema e você acordar de novo e falar, cara, quais são os problemas de hoje, né? Dificilmente você vai ter um dia sem eles, mas que ao longo do tempo eu não sei se os problemas ficam mais fáceis, acho que não. A gente fica melhor. Papo de coach. Mas é isso, cara. Não tem muito para onde correr. Essa é, de fato, a verdade. E eu já disse que eu ia fazer uma conclusão aqui, acabei enrolando até um pouco mais. Mas, cara, foi bom ter errado com pouca idade, né? Eu gostaria de ter errado antes, cara. Eu gostaria de ter errado com 18 anos. Mas com 18 eu tava começando, né? Enfim. E eu acho que eu vou errar bastante daqui para frente. Tô disposto. Tô disposto a errar mais, porque eu descobri que é o caminho mais rápido para acertar. Para isso você vai ter que ter realmente aí muita coragem, né? E eu tenho, cara, eu tenho coragem de tentar as coisas, eu tenho coragem de iniciar projetos novos. E hoje aqui o meu foco tem sido o YouTube. Para quem me acompanha, me conhece, eu tenho muitas ideias aqui, mas também por ter tido experiências, eu nem aplico todas, porque tem algumas que eu falo, cara, eu preciso de um pouco mais de estrutura para essa ideia aqui, eu preciso de um pouco mais de cuidado com essa ideia ali. E hoje eu trabalho com coisas que eu gosto, que eu quero mudar para fazer coisas que eu gosto mais, mas hoje eu já estou equilibrando um pouco. Acho que até aqui eu vim fazendo as coisas com muita afobação, cara, vamos fazer e tal. Isso foi bom porque eu aprendi rápido.
mas você também vai tomando muito prejuízo com isso, né? Tô tentando achar mais o equilíbrio sem perder a velocidade, né, para fazer as coisas. Mas enfim, cara, eu acho que é isso. Esse vídeo aqui é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Então, eu não sei aí se a mensagem tá boa para você, talvez não, porque eu tô falando como se fosse para mim. É algo assim que eu tava na cabeça e eu falei, cara, eu queria comentar um pouco sobre esse assunto. E eu geralmente eu conto para as pessoas como foi a experiência e tal, mas geralmente alguém não me ouve por 16 minutos ininterruptos. Existe essa palavra? Não sei. Sem interromper? Acho que é isso sim. Ah, e eu tenho um canal no YouTube, eu tô falando sobre empreendedorismo, eu tô falando sobre criação de vídeo e tal. E, cara, se você veio até aqui, pô, chega junto, conta a tua história também. E eu acredito que agora sim, para ir concluindo a coisa, foi bom ter errado cedo, já disse isso algumas vezes. E como lições, assim, são aquelas básicas, e eu chego no ponto final aqui. Tudo que você precisa para fazer o negócio dar certo, dentro da minha humilde experiência, já está aí. Você já viu falar em algum momento. Porque hoje, se eu for listar os erros que foram cometidos nesse meu negócio que não deu certo, eu listaria erros que eu já sabia antes. Ah, não faz isso com dinheiro. Não mistura dinheiro de empresa com o pessoal. Eu não fiz muito isso, mas também errei nisso. Ah, não venda barato demais. Errei nisso também. Hum, cara, eu não cometi erros graves, eu acho, mas até tipo, questão de não cuidar tanto a parte de contabilidade e depois ter que correr atrás para arrumar problema, nisso eu errei bastante. Arrumei os problemas, tá? Mas, cara, se tivesse simplesmente cuidado melhor. Erros mesmo de não aproveitar momentos, sabe? Eu acho que tem muito, até no inglês eles usam essa palavra, momento, alguma coisa assim. E o timing da coisa. Às vezes você tem a oportunidade na tua frente e você, olhando para esse negócio que eu tinha, talvez fosse assim um produto, uma ideia, um momento que a galera estava muito olhando para alguma coisa que a gente poderia ter aproveitado mais e não aproveitou. Mas, do modo geral, depois de ter feito bastante isso, eu vejo que os erros que eu cometi eu já sabia que eu não poderia cometer, mas só a experiência ela ensina de verdade, sabe? Só você pôr a mão na massa. É aquele negócio, você fala para a criança que a tomada dá choque, mas ela só vai descobrir que o choque é ruim quando ela pôr o dedo. E isso é real. Eu acho que a gente pode sim aprender com o erro dos outros, mas, cara, não tem, não é bem assim, sabe? A gente geralmente vai precisar tomar o choque a gente mesmo para entender as lições, né? Acho que esse é o ponto. E, enfim, 18 minutos aqui de gravação, acho que eu contei bem a história. Quem conhece aí, vem e me diga se eu contei bem a história. E daqui para frente, cara, muita vontade, né, de pegar esse meu diploma e fazer melhor, né? Acho que você fica mais confiante também de, cara, isso aqui eu errei, isso aqui eu sei que eu não posso fazer, mas nisso aqui eu acertei. Acho que foi um vídeo mais focado nos erros, mas houveram muitos acertos de lá para cá, que eu desfruto bastante deles hoje e que eu sei que eu vou fazer bom proveito daqui para frente também. E esse é o ponto. Esses dias eu estava vendo um vídeo e aí era totalmente sobre outro tópico, mas que eu acho que me ajuda a fazer uma boa conclusão aqui. Que o cara falou, ó, a pessoa, ele tinha um nome para, acho que ele falou assim, a pessoa abundante, e vamos lá naquele papo de coach de novo, a pessoa abundante, ela erra 10 vezes mais do que a pessoa normal ali, papo de coach, a pessoa escassa tenta. Eu falei, é aquele papo, né, aquele papo, mas assim, de fato, cara, para você fazer as coisas acontecer, você tem que estar disposto a errar 10 vezes mais do que a média tenta. Acho que isso eu fiz bem, eu errei pra caralho. Mas você vai aprendendo, realmente. E aí os teus erros eles começam a ficar um pouco mais equilibrados, você vai começando a acertar um pouco mais também, você vê que isso aqui funciona, aquilo ali não funciona. E ao longo do tempo aí, com certeza, vai tendo uma evolução, né? Eu acho que estou muito, muito longe de conseguir fazer o que eu quero,
Mas sem dúvidas, depois de muito tropeço, dá para olhar para frente e ver um caminho. Que antes de começar você não vê, cara. Antes de fazer alguma coisa é muito difícil você ver o caminho. E aí tem até quem diz, né, que o caminho se descobre no caminho. Tá começando a ficar coach demais, né? Era isso, valeu. Eu acho que foi um bom papo aqui que eu tive comigo mesmo, mas que eu tô gravando e vai ficar aí para quem quiser tirar proveito dessa história também, de como que eu quebrei um negócio aí com 22 anos e como que isso foi uma coisa boa, muito boa, e que eu acho que se você chegar para a grande maioria das pessoas que teve uma experiência parecida, ela vai te dizer a mesma coisa, cara. Foi bom ter errado cedo, vamos ver se daqui para frente, tipo, né, vamos acertar um pouco mais também. Valeu. Se você chegou até aqui, cara, 21 minutos de vídeo, você não. Essa é a primeira vez desde que eu tenho o canal que eu vou pedir para alguém se inscrever. Você sabe disso? Então veja só, você deveria. Vai lá, se inscreve, deixa o teu like, comenta aí. Tô aqui, cheguei nos 21 minutos. Conta a tua história também aí. Você já empreendeu? Você tá pensando em fazer? Compartilha aí, comenta. Eu sei que vocês assistem. Os vídeos não são uma maravilha, mas eu sei que tem gente que me aguenta. Então, diga aí, comenta janela, comenta janela, para mim saber que você chegou aos 22 minutos desse vídeo. Cara, você me aguentou por 22 minutos, é muita coisa. Valeu e até a próxima.